Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 35. Diz a palavra de Deus: capítulo 35, do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai os vossos vestidos. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que eles pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo de um carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Podeis sentar, irmãos? Nós vamos nesta noite estar meditando na palavra de Deus sobre um tema, o avivamento de Deus para uma família em crise. A história de Jacó, ela é bastante atual, tem muito a ver conosco, porque os personagens bíblicos, como disse Paulo, as coisas que foram escritas, para nós foram escritas, para edificação, exortação e consolação, segundo as Escrituras. Então, tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia, nós, ainda que não vamos fazer uma aplicação literal, mas nós vamos fazer aplicação de princípios. Os princípios bíblicos, eles devem serem aplicados em nossas vidas, para que possamos realmente colher os frutos bons para o nosso viver diário. E Jacó, os irmãos conhecem a história, eu só vou apenas refrescar a memória dos irmãos, que é um dos filhos de Isaac e Rebeca. Os irmãos se lembram que ele é gêmeo com o seu irmão Esaú. Os dois crescem, Esaú se torna perito caçador e pela caça agradava o seu pai Isaac. E Jacó, ele era um varão cuidador de ovelhas. Havia uma diferença corporal entre os dois. Um era peludo e o outro era desprovisto de pelo, né? E esses dois tiveram um altercado muito forte na família, ao ponto de que, em uma certa ocasião, quando Esaú vinha do campo sem conseguir atrapar nenhuma caça, com uma fome medonha, e Jacó tinha feito um guisado de lentilha, e quando Esaú chega, pede-lhe um prato daquela lentilha, e Jacó disse: eu só te dou se você me vender o seu direito de primogênito. E ele aceita então aquela negociação e vende, e Jacó se torna então, segundo a compra, o primogênito. Depois então Isaac está prestes a morrer, segundo o seu entendimento, e ele chama Esaú e diz: Esaú, meu filho, vá caçar, atrape uma caça daquela que o seu pai tanto gosta, e faz um guisado saboroso para o seu pai, para que a minha alma te abençoe antes da minha morte. E Esaú sai para a caçada, a sua mãe Rebeca está ouvindo a conversa e chama então Jacó, porque Jacó era o queridinho de Rebeca,
e disse: olha, escutei o seu pai dizendo ao seu irmão que fosse caçar, pegasse uma caça, preparasse um guisado e trouxesse para ele, porque então ele irá dar a benção patriarcal para Esaú. Faça o que eu te mando, vai no rebanho, pega um terneiro e traga para mim para preparar uma comida. E assim ele faz. Depois ele, dissimuladamente, ele coloca as roupas de Esaú e vai levar a comida. E ele leva a comida. Isaac, que estava com um problema de vista muito sério, não conseguia enxergar, chamou a Jacó para que se aproximasse e perguntou: quem és tu? Ele disse: eu sou o teu primogênito, eu sou Esaú. Chega aqui perto. E então Isaac sente o aroma das roupas de Esaú e disse: é o meu filho. E apalpa ele está coberto, as suas mãos, com a pele dos animais, e então não é descoberto. Por causa disso, houve mas um grande problema na família, ao ponto de que Esaú já tinha planejado em tirar a vida de Jacó. E por causa disso, Jacó então foge da família de Isaac e vai para a família de Rebeca, em Padã Arã. E naquela caminhada para Padã Arã, ele então, em uma daquelas paragens, ele deita para dormir, usa uma pedra de travesseiro e tem um sonho, conhecido como o sonho da escada de Jacó, uma escada que topava o céu à terra, e anjos subiam e desciam sobre elas. Quando ele acorda, ele disse: esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus e a porta dos céus. E ele pega aquela pedra que ele usou como travesseiro, erige ela e joga azeite sobre ela e faz um voto: se o Senhor Deus for comigo por onde eu for, me der comida, me der roupa e me trouxer em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que eu erigi, que eu ungi, será casa de Deus. E mudou o nome daquela cidade, que a cidade chamava Luz, ele mudou o nome da cidade para Betel. E vai Jacó, chega em Padã Arã, ali aonde ele chega, então ele aproveita já para casar-se com uma das filhas de Labão, que é irmão de Rebeca, e no dia das núpcias, depois de trabalhar 7 anos pela Rebeca, ele então é enganado e recebe em seu lugar a Lia, que era uma que ele não estava tão interessado por ela. E depois teve que trabalhar mais 7 anos pela Rebeca, porque a amava muito. Ou melhor, pela Raquel, porque ele amava muito. E sabe, meus irmãos, já começou as crises na vida de Jacó. Uma crise na casa, uma crise na casa do sogro, porque o sogro o enganou, dando a filha maior, a mais feia, no lugar da mais bonita, deixando ele realmente bastante enraivecido. E ele ficou ali cuidando do rebanho do sogro Labão por mais algum tempo e fizeram um trato de salário. E esse trato de salário, o próprio sogro mudou por 10 vezes o seu salário, dando a entender que ele procurava uma fórmula de fazer com que Jacó produzisse, mas que não progressava, mas ficasse realmente naquele estado de dependência do sogro. Até que Jacó toma a iniciativa de voltar para sua casa. Na volta para casa, ele tem um encontro com seu irmão, fazem as pazes, ele passa no Vale do Jaboque, antes disso tem um encontro com um anjo, onde o seu nome é mudado de Jacó para Israel, e ele então, ao encontrar com seu irmão, há paz entre eles. Eles então vão morar em Siquém. Ali em Siquém, Diná, uma das filhas de Leia, a filha de Leia, melhor assim dizendo, vai conhecer as moças da cidade de Siquém, e lá ela é violada por Siquém, filho de Amor, que ficou terminantemente apaixonado por ela. As crises, você pode notar, na vida de Jacó e também na família de Jacó, elas foram quase que constantes. Houve até um dos filhos, o Rubem, que se acostou com a concubina de Jacó, trazendo uma tristeza muito grande para ele. Então essas questões foram acontecendo na família. Ele não tinha sequer noção do que estava para acontecer. Mas pior de todas as crises
foi essa de Siquém, no capítulo de número 34, quando os dois filhos, Levi e Simeão, eles, depois de fazer jeitosamente um engano para os habitantes, principalmente os homens de Siquém, dizendo que eles deveriam se circuncidarem para poderem trocarem, eles casarem com as filhas dos siquemitas e os siquemitas casarem com as filhas de Jacó e ficaria tudo em família. Era jeitosamente. No terceiro dia, quando a dor estava maior, então eles se armaram e mataram todos os homens do sexo masculino. Foi algo terrível, abrindo-se uma brecha de violência muito grande. Então você nota que Jacó vem com a sua família, passando por crises, por problemas, por dificuldades. E toda a família, ela tem crises, dificuldades, problemas, lutas. A questão é quando estas crises, elas vão se amontoando, elas vão se tornando volumosa. Uma crise não resolvida, mais uma crise não resolvida, mais outra crise não resolvida, e aquilo vai se tornando um volume quase que insustentável. E neste patamar de Jacó, sem saber o que fazer, Deus então aparece para Jacó. Aqui vemos a misericórdia de Deus. Deus aparece para Jacó e disse: sobe para Betel, aonde você ali tem ungido uma pedra. É o grande segredo. Interessante, irmãos, que Deus não abandona a família por ela estar passando por crises. Deus não é Deus que dá as costas no momento de crises. Não, Deus sempre está presente. A família de Jacó é um exemplo para a maioria das nossas famílias dos dias atuais. Famílias que experimentam crises. Quem sabe você que está dentro de uma família não tem experimentado crises semelhantes às crises que a família de Jacó experimentou. Mas quem sabe sejam crises menores ou crises maiores, seja como for, mas eu quero te afirmar que Deus não desistiu de você por causa das crises, não desistiu da tua família por causa das crises, não desistiu do seu projeto com você por causa das crises. Ao contrário, as crises são sempre a oportunidade de Deus para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida espiritual e dar-nos condições de sermos novamente encaminhados naquilo que Ele assim deseja e almeja. Louvado seja o Senhor. A família, como disse Rui Barbosa, a família é a amplificação da pátria. Então não tem pátria sem família, e é por isso que também não tem sociedade sem família. Já dizia alguém que a família é a célula máter da sociedade. A família, ela é o projeto de Deus. Teve a sua origem no Jardim do Éden e permanece, ainda que suba contra ela todo tipo de crises, de problemas, de lutas, de adversidade. O projeto de Deus para a família não muda, continua, permanece. Não é porque a família ali não deu certo, aquela outra família também não deu certo, que todas as famílias não vão dar certo. Todas as famílias têm crises e a maioria das famílias dão certo, porque família é projeto de Deus. A tua família, a minha família é um projeto de Deus e um projeto para dar certo. Louvado seja o Senhor para sempre. Agora, a igreja também, ela começa na família. A igreja, ela é constituída por família. Sem família não há igreja, porque a igreja depende das famílias para ser igreja. Então, o projeto de Deus é família. A família dá origem à sociedade, a família dá origem à pátria e a família dá origem à igreja. A importância da família é imprescindível no projeto de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva,
ele pensava em família. É por isso que ele disse: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei toda a terra. Então Deus pensa em família. Deus jamais deixará de pensar em família. Então tenha por certo, a tua família é um projeto de Deus para dar certo. Nunca esqueça disso. Jamais deixe alguém dizer ao contrário. Ainda que pareça que as coisas não estão da forma como você deseja que estivessem, no final, Deus, que sempre está lá no futuro, diz a você e a mim: estive no teu futuro e te posso afirmar, no futuro tudo acaba bem. Louvado seja o Senhor para sempre. A família de Jacó era tudo para dar errado. A família de Jacó tinha tudo para ser um desastre. As crises pelas quais ela passou, era para dizer: não, isso jamais subsistirá como família. Porém, como eu vinha dizendo, as crises, os problemas, as dificuldades, as lutas, as lágrimas na família, elas são experiências de fundamentação, de alicerce. E nenhum problema na família é maior do que o poder que a família tem para resolvê-lo. Jamais. Nenhum problema será tão pesado que a família não poderá juntos resolver. Sabe por que não resolvem? Porque não queremos resolver os problemas. Nós queremos empurrar os problemas com a barriga e jamais resolvê-lo. Mas se a família sentar e conversar sobre o problema, então há uma grande possibilidade deste problema ser resolvido. Agora, o avivamento de Deus para uma família em crise, qual é então? Se a família começa em Deus, Deus conhece os meios para ajudar a família a resolver as crises. Eu quero repetir isso porque é importante para você e para mim. Se ela origina em Deus, Deus tem os meios, os mecanismos para ajudar a família a resolver os seus problemas. Então, a família começa em Deus, ela começa a viver, vai sofrendo os problemas e percances da vida, mas tudo isto leva em uma só direção: voltar a Deus, vir a Deus, porque é de Deus que há solução para as nossas famílias. E qual é a solução? A restauração espiritual, o avivamento espiritual como família. Nós muitas vezes preocupamos com o avivamento no seu aspecto pessoal e esquecemos de que Deus tem um ideal de avivamento coletivo dentro da família. Tanto para o pai, é por isso que João, escrevendo a sua epístola, na primeira epístola, ele disse: eu vos escrevi pais, eu vos escrevi filhos, eu vos escrevi jovens. Ele dá uma ideia de que ele está escrevendo a família completa. Porque quando Deus olha para você, ele não somente você como cabeça da família, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, tendo dons espirituais e sendo uma bênção na presença de Deus. Não, Deus quer isso para você, Deus quer isso para sua esposa, Deus quer isso para os seus filhos. Até aqueles filhos ruinzinhos de pegar fogo, Deus também tem fogo espiritual para a vida deles, porque o avivamento é para todos. Amém? Levante uma das suas mãos e diga comigo: Senhor, eu quero a minha família avivada. Agora, meus queridos irmãos, veja como Deus entra no cenário desta família de Jacó que está numa crise brava. Como é que ele entra nesse cenário? É ele que toma a iniciativa. Olha o versículo 1 do capítulo 35. Disse Deus. Até então, Jacó está ponderando em Siquém, como tinha chegado até ali, os problemas que havia tido durante toda a sua viagem, indo para Padã e agora voltando de Padã, todos os problemas que ele havia tido, todas as dificuldades, todas as marcas, e ele está num problema muito terrível, porque os filhos dele, Levi e Simeão, mataram quase que todos os habitantes de uma cidade. A situação é difícil. E ele está ponderando sobre o problema. Ele até diz para os seus filhos: por que vocês fizeste isto? Sendo eu em pouco número.
agora os moradores dessa terra se levantarão, se armarão e virão contra mim e me aniquilarão. Acabará com tudo. Morrerá a promessa, morrerei eu, morrerá a sua mãe, morrerão vocês, morrerão seus filhos, acabará tudo. Então, num momento difícil, em que Jacó está ponderando sobre o problema da sua família, Deus entra em cena. Deus sempre vem para socorrer a família. Glória a Deus. Não importa se o barco pareça que está afundando, porque pode ser que somente pareça, porque Deus entra em cena. E ele disse: Deus, louvado seja o Senhor para sempre. Todo o avivamento não começa com a vontade do homem. Todo o avivamento na família começa com uma intervenção direta. É Deus que chama a atenção. É Deus que vem em socorro. É Deus quem coloca-nos na direção para experimentarmos o avivamento familiar. E disse Deus: levanta-te, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. O avivamento de Deus parte de Deus. Levanta-se, sobe a Betel. Deus sempre diz a você o que deve fazer. Levanta, sobe a Betel. Levanta, sobe a Betel. Esta questão de levantar, ir a Betel, Deus sempre dá o lugar certo. Deus sempre dá a direção certa. Deus não deixa dúvida. Em questão para orientar a família, Deus não deixa dúvidas. Deus não fala entre linhas. Deus não fala com enigmas. Deus vem com uma direção certa, precisa, com uma palavra que você pode entender. Porque no momento de crise, a pior coisa do mundo é você receber uma mensagem enigma. Se já está um problema com uma crise, vem uma mensagem enigma, fica pior ainda. Porque agora você tem um problema e tem um enigma para tentar resolver. Como resolver esse enigma? Então Deus não vem com enigma. Deus não vem com palavras obscuras. Deus não vem com palavras subliminares. Deus vem com uma palavra direta para toda a família. Deus tem uma palavra direta. E a palavra direta de Deus é: sobe para Betel, vá para Betel. Por que Deus está mandando Jacó para Betel? Porque foi em Betel que Jacó teve uma experiência com Deus e que Deus havia falado com ele. Deus sempre vai te levar para o marco aonde ele iniciou com a sua vida. Deus sempre vai te colocar no lugar aonde um dia a experiência começou com você. Naquele lugar é onde Deus falou com Jacó, e é naquele lugar que Deus sempre vai falar com você. Se foi no momento de oração, Deus fala com você no seu momento de oração. Se foi no momento de consagração, Deus fala com você no momento de consagração. Se foi no momento de jejum, Deus fala com você no momento de jejum. Por quê? Porque Ele sempre dá a direção certa, correta. Sobe para Betel, sobe para a minha presença. Oh, glória a Deus! Aleluia! A ordem de Deus é subir para Betel. Isso revela que somente buscando a presença de Deus é que podemos ter um avivamento familiar. O avivamento familiar, ele jamais virá por programas, por métodos. O avivamento familiar vem quando nós, ouvindo Deus, buscamos a sua presença. Deus disse: sobe para Betel. Vem para a minha presença. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Jacó, ele disse que aonde ele tinha erigido aquela pedra seria a casa de Deus. E Jacó também, quando ele volta para Betel, agora ele já não só muda
Não será somente casa de Deus, a própria cidade passou a ser chamada Betel. Gostaram tanto do nome que ele deu ao altar que eles agora chamam até mesmo a cidade. Então, se você quer que as crises que a sua família está envoltas nela, e que parece que tudo está se acabando, que tudo está se destruindo, se você quer solução, o lugar certo é a presença de Deus. Quem sabe você está dizendo, bom pastor, mas Deus, Ele não falou comigo diretamente. Pois bem, eu estou aqui hoje como voz de Deus para você. Não estou como Deus para você, estou como voz dele, dizendo a você, as crises têm o seu ponto final na presença de Deus. Não sei qual é as crises que a sua família está enfrentando, mas eu sei aonde você pode realmente encontrar solução para elas. Presença de Deus. Volte para Betel. Quem sabe você orava e você parou de orar. Quem sabe você se preocupava com Deus na sua casa e você deixou de preocupar. Quem sabe na sua casa terminou-se o altar que você tinha erigido. Quem sabe lá na sua casa você parou de chamar os filhos para orarem, os integrantes da família para orarem, para ler uma palavra, para expor as suas situações. O diabo está matando a nossa família, não é no templo. O diabo está matando a nossa família dentro da nossa casa. Lá onde nós deveríamos erigir um altar para o nosso Deus, nós nos silenciamos, nós fechamos a música, nós fechamos o louvores na nossa casa, nós silenciamos o glória a Deus, o aleluia, já não cantamos em nossas casas hinos de harpa, já não nos preocupamos com a palavra de Deus. Na nossa casa, sabe o que nós fazemos? Nós nos vestimos para vir ao templo, e Deus está dizendo para você e para mim nesta noite, faça da tua casa o teu Betel, por favor, faça da tua casa a presença de Deus, o lugar aonde Deus é cultuado e a presença dele é sentida. Aleluia, aleluia. Por quê? Deus disse para Jacó, disse, habita ali. Sobe para Betel e habita ali. Habitar não é visitar, não é passar por Betel. Não. O que é habitar? Para eles que eram beduínos, era chegar no local e armar a sua tenda. Fixar residência. Fixar residência. Bom, se aqui é a casa de Deus, é aqui que eu quero ficar. Se aqui é a casa de Deus, é aqui que eu vou armar a minha tenda, é aqui que eu vou estar. Deus disse, habita ali. Habita ali. É por isso que o Salmo 91 disse que aquele que habita, não é aquele que visita. Porque tem muitos cristãos que eles visitam a presença de Deus, eles visitam a casa de Deus, mas o que Deus está dizendo a mim e a você, torne a tua casa uma Betel, um lugar onde a minha presença seja cultivada. Como é que cultivamos a presença de Deus? É possível? Claro. Podemos fazer do nosso lar um ambiente propício para que a presença de Deus ali esteja. O que podemos fazer? Lembra que para subir para Betel, ele disse, tire os deuses estranhos. Olha, Jacó era o homem da promessa. Jacó tinha a promessa de Deus. E agora, na família dele, tinha integrantes que cultuavam deuses estrangeiros. Vocês se lembram que quando ele está fugindo de Labão, Raquel coloca os ídolos do lar debaixo da bagagem dos camelos e senta em cima, escondendo. Eles estavam fazendo um culto dividido. Jacó falava de Deus, porém eles estavam ainda na adoração dos deuses pagãos. Quando nós queremos fazer de nossa casa
o lugar propício para um avivamento, para que as crises sejam resolvidas, a primeira coisa que devemos fazer é eliminar toda a impureza que impede a presença de Deus. Ai, pastor, será que alguma coisa pode impedir a presença de Deus na minha casa? Verifique. Quem sabe lá dentro da casa existem alguns amuletos de sorte, algumas coisas que você coloca. Eu já vi até crente que coloca ferradura na porta da casa. Não se esqueça que ferradura é instrumento de burro. É para colocar nos pés de burro de carga. Se fosse tão bom, burro não usaria. E tem crente que coloca lá uma ferradura. Não, isso aqui é para espantar os maus espíritos. E tanta mandinga de crente ultimamente, irmãos. Ah, meu querido, desde 3 punhadinhos de sal de trás da porta. Mulheres casadas que colocam a chinela, a sandália do marido emborcada para que ele vá na rua e volte rápido. Tantas coisas. Crente, irmão, crente que dá glória a Deus, e ainda que são da Assembleia de Deus. E eu fico doente de ver um negócio desse. E, irmão, isso são mandingas, isso são impedimentos. O que é que Deus quer? Retire do nosso meio todo tipo de idolatria. Pode ser até ídolo. Crentes fazendo ídolo para si, é ídolo de futebol, é ídolo de música, é ídolo de música gospel, é ídolo de pregadores, é ídolo de tanta coisa, e faz das suas casas a adoração a homem, a adoração a idolatrias, e a presença de Deus não é buscada. Deus está dizendo a você e a mim: retire da tua casa toda a idolatria que impede a minha presença. Qual era outra coisa? Mudai as roupas. Mudai as roupas. Aquelas roupas não serviam para Betel. Não servia, eles iam viajando, e em cada lugar que eles iam, eles tinham um certo tipo de vestimenta. Eles estavam em Siquém e agora já estão vestindo como os siquemitas. Não tem aquele pessoal que ele é semelhante a camaleão? Aonde ele chega, ele se amolda à cor? Deus disse: tirai as roupas. Existem coisas indumentárias que utilizamos que não serve e que impede a presença de Deus. Se eu quero que a minha casa seja Betel, casa de Deus, eu tenho que saber que aquele lugar é lugar santo. Nem todas as pessoas realmente podem entender o que significa aquele lugar. Nem todas as pessoas sabem realmente aquilo que ali está. Então faça uma análise. Existem pessoas que, por exemplo, ele tem uma roupa para vir à igreja, outra roupa para ir ao comércio e outra roupa para estar em casa. Eu estou falando de roupa. Agora, existem certas coisas que nós colocamos sobre os nossos corpos que não tem nada a ver com Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Quando não é roupa, são algumas modas que as pessoas estão promovendo. Dias atrás, um menino ligou para mim e perguntou: pastor, é pecado fazer tatuagem? Eu falei: mas por que você quer fazer uma tatuagem? Não, pastor, porque eu vejo o pessoal faz uma tatuagem, faz outra, eu queria também fazer uma. Eu falei: olha, a Bíblia disse que o nosso corpo é santo. O nosso corpo é santo, porque nele habita o Espírito Santo. Alguém me perguntou: e eu que fiz uma tatuagem, o pastor não sabia que não podia? Quando é feito no tempo da ignorância, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância.
Mas depois de você ouvir a palavra e ter entendimento, ao fazer você está em desobediência. Ah, mas é tão bonito. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei atar por nenhuma delas, ou amarrar, ou me prender. Eu e você somos chamados para servir ao Senhor em santidade. Romanos capítulo 1, versículo 1. Apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o propósito. Então em Betel não poderia estar com esta modalidade das terras estrangeiras por onde eles haviam passado. Outro sim. Betel era o lugar correto, era a casa de Deus, era o caminho da adoração. Vamos para Betel, vamos adorar. A nossa casa precisa ser uma casa aonde Deus é adorado. Aonde Deus é adorado, reverenciado. A nossa casa precisa disso. Precisamos na nossa casa atrair a presença de Deus. Quando a arca é deixada na casa daquele Edom, Obed-Edom, obrigado, irmão. Na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que em 3 meses a bênção foi abundante. Porque eles trataram aquela arca com uma reverência tão grande. Estava na casa deles. Em contrapartida, esta mesma arca tinha ficado 27 anos na casa de um sacerdote. E não tinha resolvido absolutamente nada. Não se tem a leitura de que a casa daquele sacerdote tinha sido abençoada. Mas quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, em 3 meses a bênção explodiu. Foi tão grande a bênção que a notícia chegou lá no palácio. E falaram para Davi: olha, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Porque eles trataram a presença de Deus com reverência. A tal ponto de que Deus foi atraído para estar ali. Deus quer estar num lugar aonde a sua presença é reverenciada, é estimada. E como é que eu posso reverenciar a presença de Deus na minha casa? Adoração. Levante de manhã adorando a Deus. Ande dentro da tua casa adorando a Deus. Coloque para cantar no seu celular adoração a Deus. Leve a sua voz em palavras de adoração a Deus, porque você estará fazendo da tua casa um lugar aonde a presença de Deus estará presente sempre. Adoração. Adoração, irmãos, não é no templo. É no templo em coletividade como igreja. Mas começa na casa. E lá na casa ela é ininterrupta. E nós vamos adorando, 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 adorando. Porque o nosso Deus, ele deve ser adorado. Betel é esse lugar da adoração. Mas também Betel é o lugar de fazer altar. Durante todo o período que Jacó chega em Padã Arã, nós não ouvimos e não lemos que ele fez algum altar. Mas quando ele está de volta a Betel, o que ele faz? Um altar. E dedica aquele altar dando um nome para ele. Ao Deus de Betel. Ninguém levanta um altar se não está ansioso para restaurar a comunhão. Ninguém. Ninguém levanta da cama de madrugada e vai para o lugar de oração se não está com vontade, com sede da presença de Deus. Ninguém faz isso. Mas quando se restaura um altar, quando se levanta um altar,
te prepare, que fogo desce naquele altar. Quando restauramos o altar, quando nós edificamos um altar, como fez Elias no Monte Carmelo, com as pedras que estavam esparramadas, ele edifica novamente o altar, restaura, e então faz uma oração simples, e a Bíblia disse que caiu fogo dos céus. Se você quer que avivamento chegue na sua família para colocar as crises para fora, restaure o altar. Prepare o altar, porque o fogo de Deus não falha para um altar restaurado. Glória a Deus. Todo altar é um ponto de encontro com Deus. Todo altar é aquele lugar que você diz, bom, este é o lugar. Lembra que Jacó, quando estava fugindo do seu irmão, disse, aqui será a casa de Deus, e coloca aquela pedra e derrama azeite sobre ela. Ele consagrou aquele lugar. E quando ele volta, alguns até dizem que no mesmo lugar onde ele erigiu aquela pedra, anos depois, é no mesmo lugar que ele levanta o altar. Por que ele faz isso? Simplesmente porque o tempo pode passar, mas você sabe quem pode te abençoar. As crises podem virem, mas você sabe aonde se encontra a solução. Ninguém precisa te dizer para você aonde encontra a solução. Ninguém precisa dizer a você aonde está a lata de doce, porque você sabe aonde ela está. Você sabe aonde você encontra a presença de Deus. Você sabe aonde há a solução para os problemas da sua família. Você sabe aonde há realmente resposta para os momentos das crises que invadem o seu lar. Você sabe aonde é? É no altar. Volta para lá, volta para Betel, levanta o altar e diga a Deus, eu estou voltando, eu estou chegando, eu estou procurando novamente a tua presença. Oh, Xarabagamanamachori andarai. O altar é este ponto de encontro. O que devemos fazer então com os nossos familiares e as suas crises? Coloca eles no altar. Coloca eles no altar. Coloca eles no altar. E você vai ver que Deus tomará a carta na mão para com aquilo. O grande problema nosso é que nós começamos a orar hoje e nós queremos a resposta ontem. E não é assim. Oração não funciona assim. Existe algo que se chama prática da oração. O que é a prática da oração? Para que você possa entender, é a mesma coisa de almoço e janta. Você não almoça e janta todo santo dia? Ultimamente é difícil, né? Almoço 2 vezes e janta 2 vezes. Mas pelo menos uma vez. A oração é da mesma forma. Assim como o seu corpo necessita de nutrientes para viver fisicamente um dia e o outro, assim a tua alma precisa de oração todo dia. A oração é o alimento da alma. Você dobra o joelho para alimentar a tua alma, alimentar o teu espírito. Isso é uma prática, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Não tem dia. Ai, eu vou orar por 5 dias. Não. Faça uma prática de oração. E vai lá todo dia. Lembra daquela viúva? Todo dia ela na porta da casa do juiz iníquo. Todo dia. Todo dia ela batia lá. A oração é assim. É todo santo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É tão bom que depois de ser todo dia, você vai mudar e dizer dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, dia todo, todo dia, dia todo dia, dia todo. A Bíblia diz orai sem cessar. Você não precisa ajoelhar para orar. Porque o importante não é a posição da oração. O importante é a oração.
E quando você faz o altar, você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar saltando, sei lá. Escolha a forma. Tem lugar que dá para você ajoelhar, mas tem lugar que não dá para ajoelhar. Por exemplo, dá para você entender Jonas ajoelhado dentro do estômago do peixe? Dá para ver ele ajoelhado lá dentro? Não dá. Então tem lugar que dá para ajoelhar, tem lugar que não dá para ajoelhar, tem lugar que dá para pular, levantar as mãos, mas tem lugar que não dá. Então, conforme a disposição, faça. E quando você ora, Deus começa a tomar conta das crises que a sua família está enfrentando. E ele começa a trazer avivamento. E muitas vezes nós da Assembleia de Deus pensamos que avivamento é falar em línguas, profetizar, dar rodopio, né? Nada disso, irmão. Avivamento é ter comunhão com Deus. É senti-lo, é vivê-lo. Isso é avivamento. Falar em línguas é dom do Espírito Santo. Profecia é dom do Espírito Santo. É a presença dele, é a manifestação do Espírito Santo. Avivamento pessoal, familiar, é ter amor por Deus. É ter sede de Deus. É ter fome de Deus. Quando você atinge esse estágio, ninguém precisa mandar você procurar a Deus. O teu espírito brada, assim como bradou o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de ti. Como servo que clama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Quando virei, quando me apresentarei diante do meu Deus? Isso é avivamento. E quando nós temos famílias fazendo isso, famílias vivendo isso, então, meu querido irmão, as crises, elas desaparecem. Ou então Deus te dá força para você vencê-la. Nós estamos vivendo muitas crises na família, porque temos famílias que não oram, que não buscam e que não querem a Deus. Preferem estar reclamando no Facebook, ou então pedindo oração. Ore por mim. Enquanto você está orando, eles estão dormindo. Enquanto você está orando, eles estão assistindo novelas, eles estão assistindo filmes. Eu não nada contra novela, nada contra filme. Mas se isso está te tirando de você a presença de Deus, aquilo que é mais importante domina o seu coração. Aquilo que é mais importante para você é o que te domina. Se viver com Deus é mais importante, então é isso que vai te dominar. Se aquilo de estar na presença de Deus é o que faz ferver o teu coração, é isso que vai dominar a sua vida. Domina a sua manhã, domina a sua tarde, domina a sua noite. Você levanta pensando em Deus, você anda pensando em Deus, você clama a Deus, você fala com Deus, você chora na presença de Deus. Não importa, porque você está dominado pela presença dEle. Você ama. Você ama. E sabe aqueles filhos que já não querem nem saber de Deus? Eles vão começar fazendo uma pergunta assim: hoje tem culto? Sabe aquela pergunta desinteressada? Hoje tem culto? Você diz, tem. Ele vai dizer, qualquer dia desse eu vou. Se ele diz qualquer dia desse eu vou, já é um bom sinal. Porque quem nunca queria voltar, agora já está dizendo que um dia vai. Passados os dias você vai ver dizer, hoje eu vou no culto. Vai ter culto? Vai, hoje eu vou no culto. E ele virá. E depois ele vai voltar novamente. Através do avivamento do próprio Deus na sua família. Pastor, mas eu estou cansado com esse menino. Já tenho falado tanto com ele. Pare de falar. Comece a orar. E eu quero te dizer uma coisa. Você não ama mais o seu filho do que Deus. O seu amor é insignificante comparado ao amor de Deus.
Você não ama tanto o seu filho como Deus ama ele. E você não está tão interessado na salvação, no ajuste da vida dele, do que Deus. Qual é o meu papel em tudo isso, pastor? Continue. Continue. Vai chegar um dia que Deus disse é hoje. E vai agarrar ele. E aí, meu amigo, nunca mais vai soltar. Uma das lições que não está na parábola do filho pródigo, mas eu entendo que deve estar inserida no contexto geral, é que o pai do filho pródigo nunca deixou de orar. Nunca. E quando o filho estava lá com os cerdos, com os porcos, e que cai em si, e caindo em si, ali foi a resposta da oração do pai. E caindo em si, porque até então ele estava vivendo fora de si, mas agora ele cai em si. Ao cair em si, era a resposta da oração do pai. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, tenho pecado perante os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos teus trabalhadores. E o pai disse: não, você é meu filho, porque não existe ex-filhos. Você é meu filho. Não importa o que o seu filho fez, ele é o teu filho. Não importa o que a tua filha fez, ela é a tua filha. Não importa. A única coisa que eu e você precisamos fazer, continuamos a nossa batalha de oração. E quando você for orar, diga sempre para Deus: Deus, eu estou consciente, eu estou convicto de que o Senhor ama mais o meu filho do que eu. Pronto. Ficamos em pé, por favor. Se você quer que as crises na sua família seja mitigada, comece hoje a fazer o altar da oração na sua casa. Comece hoje a fazer da tua casa uma Betel. A minha casa é Betel. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, Senhor, trouxemos a tua palavra a todos nós e cremos que tu és aquele que tem a solução, Senhor, para todas as crises. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a entender toda a problemática e as dificuldades que temos em nossas vidas. E te pedimos, Senhor, aviva o fogo teu na nossa vida, no nosso lar, e que do nosso lar possamos fazer uma Betel. Aquele lugar, Senhor, seja o lugar da tua presença. Em o nome de Jesus, pela autoridade deste nome, haja autoridade espiritual na vida de cada um dos teus servos, para que faça do seu lar uma Betel, um lugar de adoração, um lugar de encontro contigo e um lugar onde o Senhor solucionará as crises. Pai, é o meu pedido no nome de Jesus.